Olá, eu sou a Beatriz Gienick, nutricionista, e convivo com o diagnóstico de esclerose múltipla desde os 12 anos de idade. Atualmente, eu sou nutricionista e acabei voltando os meus atendimentos especialmente a pacientes com esclerose múltipla, assim como eu. Porque sim, através da alimentação, conseguimos melhorar muitos dos sintomas e, consequentemente, a nossa qualidade de vida com esse diagnóstico tão desafiador. E hoje eu separei algumas dicas para dar para vocês que estão, assim como eu, convivendo com o diagnóstico de esclerose múltipla, a fim de melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida. E agora a gente vai falar de um tema muito importante que muitos pacientes acabam abrindo mão, que é a hidratação. É muito comum no consultório os pacientes chegarem perguntando: Bia, eu preciso tomar determinado suplemento, comer determinado alimento, deixar de comer algum alimento? Sendo que um ponto muito importante que precisaria vir antes de muitos dessas instruções dadas ali para o paciente é: como está a sua hidratação? A água parece uma coisa muito fácil de ser consumida, mas não é essa a grande verdade na maioria das vezes. Muitos pacientes acabam consumindo muito pouca água ao longo do dia e nós precisamos levar em consideração que a grande maioria dos processos que acontecem no nosso organismo precisam de água. Você sabia? Exatamente. Além disso, existem dois órgãos que são muito importantes no nosso dia a dia que precisamos mantê-los muito hidratados, porque eles demandam uma quantidade muito grande de água para realmente exercerem as suas funções. É o caso do nosso intestino e do nosso cérebro. Vocês com certeza já me ouviram falar muito sobre isso em saúde de microbiota intestinal. E tanto o nosso cérebro quanto o nosso intestino demandam de uma alta quantidade de água para funcionarem regularmente. É muito comum ouvirmos pessoas que tomam menos de meio litro de água por dia. E o fato é, não existe com alta precisão uma quantidade específica, você tem que tomar determinada quantidade de água por dia. Nós temos sim algumas recomendações e até mesmo alguns cálculos que podemos fazer para se basear mais ou menos em quanto precisamos tomar de água por dia. Então, dando um exemplo simples aqui. Para sabermos aproximadamente quanto de água nós precisamos beber por dia, nós fazemos um cálculo que varia de 25 a 35 ml por quilo de peso que nós tenhamos aí. Mas vale lembrar que essa quantidade pode ser ajustada ou modulada de acordo com o estilo de vida do indivíduo. Por exemplo, se é um paciente que tem uma alta quantidade de exercícios físicos, se no seu trabalho trabalha com algo que precisa ficar muito tempo em pé, fala muito, É o caso, por exemplo, de professores, pessoas que falam muito ou cantores, que estão ali constantemente usando a sua voz, vão precisar de uma demanda maior de hidratação. Pessoas, por exemplo, que ficam prioritariamente sentadas no seu trabalho, ficam mais tempo, sem se movimentar tanto, não vão precisar de tanta água quanto esses outros indivíduos. Então, nós nos baseamos com o cálculo de aproximadamente 25 a 35 ml por quilo de peso, ok? Essa é uma quantidade que pode variar e nós precisamos levar em consideração que de 25 a 35 ml por quilo de peso, mas também, caso você coloque exercício físico nessa equação, a gente leva em consideração que para cada 60 minutos de exercício físico, nós acrescentamos pelo menos mais 500 ml de água por dia. E é óbvio que a gente não precisa tomar toda essa quantidade de água de uma vez, muito pelo contrário. É melhor realmente que nós façamos uma pequena divisão ao longo do dia. Uma dica que eu já vou dar para vocês aí. Se você tem dificuldade de beber água e não sabe por onde começar, não comece fazendo o seu cálculo do seu peso vezes 35, comece por vezes 25. Já fica uma quantidade mais fácil de alcançar e você não vai ter aquela sensação de que você tá com aquela, nós chamamos de barriga d'água, que é muita água, você não consegue às vezes nem comer porque realmente a barriga tá cheia de água. Então comece devagar e vá aumentando essa quantidade aos poucos.
Uma outra dica também para se você tem essa dificuldade em beber água você pode colocar pequenos alarmes, despertadores no seu celular ou em algum aplicativo para te lembrar de beber água. Além disso, claro, sempre tem ao seu lado uma garrafinha, porque às vezes na correria do dia a dia, às vezes a gente acaba não conseguindo lembrar de beber água e tendo uma garrafinha próxima na nossa linha de visão, às vezes fica mais fácil de lembrar que a gente precisa beber água também. Claro que se você tem algumas outras condições, a gente pode precisar reajustar o cálculo. Por exemplo, é muito comum na esclerose múltipla nós termos aí as incontinências e urgências urinárias. E o que eu mais recebo de dificuldade dos meus pacientes no consultório, quando o assunto é água, Bia, mas se eu beber 2 litros de água por dia, 1,8 litro, 3 litros, dependendo do peso do paciente, eu não vou conseguir parar de usar o banheiro. Então a gente vai com calma. Nesse caso, se for o seu caso de ter incontinência ou urgência urinária, nós vamos levar sempre em consideração o cálculo mínimo, então 25 ml por quilo de peso do paciente. E também nós temos algumas dicas. A primeira evite ficar tomando água de golinho. Quando for beber água, tome uma quantidade maior. Porque se você fica bebendo água de golinho, o processo de filtração lá nos rins também vai acontecer de pouquinho em pouquinho e você vai ter pouca urina para ir toda hora no banheiro eliminar ali, certo? Se você bebe a água em quantidades maiores, esse processo de filtração lá no rim também acontece de uma forma maior e, consequentemente, você tende a fazer mais ali volume urinário também, ok? Então já é uma dica. Se o seu caso é incontinência ou urgência, evite tomar golinhos, tome goles maiores e evite ficar tomando também a cada 5, 10 minutos. Espace um pouco mais a cada 20, 30, 40 minutos para evitar também que você fique fazendo xixi por muito tempo ali. Uma dica também muitos pacientes acabam sentindo, ao longo do dia não, mas na hora de dormir, acabam sentindo essa alta demanda de precisar urinar várias vezes. Então, se o seu problema é com a madrugada, uma dica você pode, após as 6 da tarde, reduzir o seu consumo de água, então beber a sua meta até às 6 horas da tarde e deixar a partir das 6 horas somente aquela água que for essencial, seja para te ajudar num suplemento ou seja porque você está com sede mesmo. Por quê? Assim a gente consegue reduzir também a sua frequência de idas ao banheiro durante a madrugada e isso também pode te ajudar bastante. É muito comum os pacientes terem uma dificuldade em beber água por achar que o gosto não é atrativo e para isso a gente tem algumas dicas e técnicas que a gente também consegue, para ajudar esse paciente que sente dificuldade de beber água. Às vezes, através de uma água saborizada, uma água aromatizada, a gente consegue ter realmente ali, entregar a água, mas com um leve saborzinho e que às vezes isso pode ser mais do que suficiente. Lembre-se, uma dica assim de ouro nesse processo da água. A água participa de muitos processos no nosso organismo, então não deixe de consumi-la, porque às vezes alguns sintomas que nós apresentamos pode ser por falta de água e não necessariamente da própria esclerose múltipla, como é o caso da fadiga. É muito comum pacientes que têm uma fadiga crônica, quando melhoram o seu aporte ali de consumo de água, reduzem também a fadiga e falam, poxa vida, não era fadiga por conta da esclerose, era apenas uma desidratação acontecendo naquele momento. Além da fadiga, outros sintomas também podem aparecer por redução do consumo de água. Então, se atente para não esquecer aí de beber a sua água todos os dias. E agora, que tal aprendemos uma receita de água saborizada para te ajudar a melhorar o consumo de água e a sua hidratação como um todo, pensando na esclerose múltipla? Como eu disse para vocês, a água pode ser um pouco difícil de ser consumida de forma pura, principalmente para aqueles que não têm muito hábito. Então nós conseguimos saborizar a nossa água para deixar ela um pouco mais atrativa. E para essa água saborizada, você pode utilizar os ingredientes que você preferir e quiser combinar ou recombinar, juntando e misturando muitas ervas, especiarias e até mesmo temperos. Para uma água aromatizada, que eu particularmente gosto muito e consumo com frequência,
eu gosto muito de misturar alguns ingredientes específicos que me deixam mais desperta e alerta ao longo do dia, e é essa água que eu quero ensinar para vocês hoje. Para essa água aromatizada, você vai utilizar para cada 1 litro de água, cerca de 2 colheres de sopa, e aí a gente vai utilizar já misturado de todos esses ingredientes que eu vou passar para vocês. Nós iremos utilizar aproximadamente 3 folhas de hortelã, um pedaço de raiz de gengibre, que pode ser aproximadamente do tamanho da sua primeira falange do dedinho, não precisa ser muita quantidade. 2 flores de hibisco e meio pau de canela. Essa é uma água saborizada que fica super gostosa e para você fazer, basta acrescentar todos esses ingredientes nessa quantidade de 1 litro de água e aí você deixa ela descansando por pelo menos 1 hora antes de começar a consumir. Essa é apenas uma das receitas que eu gosto de utilizar, mas claro, você pode mesclar os sabores e colocando também outros ingredientes ou fazendo apenas de um único sabor, só de hortelã, só de gengibre, só de canela, enfim, como você preferir.